Olá, colecionadores e seguidores do canal Coisa de Colecionador. Vamos falar um pouquinho aqui sobre uma das histórias em quadrinhos que eu considero uma das melhores de todos os tempos, tá? Um item, logicamente, de colecionador e que sempre vale como dica, apesar de já ser um item consolidado. Mas antes de falar, como sempre, você já sabe, se inscreve no canal e se você gostar do papo aqui, deixa o gostei ou não gostei, como eu sempre digo, faz parte da brincadeira, né? O que eu quero falar hoje aqui para vocês é de se eu fosse fazer uma lista dos 10 melhores artistas de quadrinhos, provavelmente eu não conseguiria. Se eu fosse fazer uma lista com os 10 melhores autores de quadrinho, eu provavelmente também não conseguiria. Mas uma coisa eu acho que é possível fazer: as 10 melhores histórias dos quadrinhos de todos os tempos. Eu acho que essa aí é mais possível. Não tentei, mas estou pensando no assunto depois de reler Os Supremos. Os Supremos do Mark Millar e do Bryan Hitch é extraordinário, é uma das melhores coisas que já foi criado no universo dos quadrinhos de super-heróis, ou até além deles, fora do universo de super-heróis. É realmente sensacional. Isso aqui é espetacular mesmo. Isso aqui foi lançado nos Estados Unidos em 2002, o chamado Ultimates, né? Ou Universo Ultimate. Aliás, é bem apropriado trazer esse comentário, esse vídeo aqui, porque vai sair agora pela Panini, se eu não me engano, agora em agosto, se eu não me engano, agora em agosto de 2024, a retomada do universo Ultimate pela Marvel, né? Mas não foi de propósito que eu resolvi gravar esse vídeo, não foi por esse motivo, né, que eu resolvi. É porque isso aqui realmente é extraordinário e você lê isso aqui de uma tacada só, é impressionante. Essa edição aqui é uma edição de 2012, se eu não me engano, agora de cabeça não vou lembrar, mas é uma edição de 2012. 2012, exatamente. Essa edição aqui é o primeiro volume do compacto, digamos assim, com a série Ultimate, né, americana, né, que vou até mostrar aqui já a capa do volume 2 também, tá? Aqui o volume 1, aqui o volume 2. É uma ideia sensacional para um momento muito importante das histórias de quadrinhos, porque as histórias de quadrinhos estavam passando por um processo de descrédito, né? A história de quadrinhos estava entrando naquele marasmo, naquela coisa que não agradava mais aos editores, nem aos leitores, nem a ninguém. Então, alguém teve a ideia brilhante dentro da Marvel de dizer, não, peraí, vamos refazer o universo da Marvel, né? E começar logo pelos pesos pesados da Marvel, que são os Vingadores, né? A história dos Supremos, ela é uma reimaginação, é um refazimento, é repensar completamente do zero, do início, o universo da Marvel. E esse universo foi apelidado, né, de universo Ultimate, que andaria em paralelo com o universo normal da Marvel, que era esse tinha um número também, 1000 alguma coisa, e o universo normal era o universo 616, né? As infinitas possibilidades que depois foram criadas. Mas na época, isso aqui foi uma experiência, e foi uma experiência extremamente bem sucedida. Por quê? Por uma centena de motivos, que eu até anotei alguma coisa aqui que é importante a gente dizer, tá? Sobre isso daqui. Primeiro, de cara, que isso aqui é trazer o universo dos super-heróis para uma coisa mais próximo da realidade, tá? Aqui inventaram para descrever isso aqui aquele negócio do hiperrealismo. Eu sempre fico pensando onde é que está o realismo, né? Porque para você chegar no hiperrealismo, você antes tem que ter o realismo. Isso aqui para mim não é hiperrealismo, é um realismo fantasioso, nem realismo né? Porque, logicamente, isso aqui envolve uma série de superpoderes, de deuses e de mitos e uma série de coisas que sem isso também não teria graça ler uma história dessa, né? O que eles trazem mais para o universo realista são os dramas pessoais.
é o lado humano desses personagens que não perderam a sua capacidade meio divina, né? Meio superpoderosa, mas se tornaram mais humanos dentro do universo do Ultimate, né? E aproveitou também para fazer um ligamento de pontos que ficou faltando quando os Vingadores foram criados lá nos anos 60, né? Onde havia uma inocência muito grande, onde não se cobrava tanto assim uma proximidade maior com os seres humanos reais, né? Não ficar só no lado fantasia. Então, esse trabalho aqui feito pelo Mark Millar ficou muito bem feito. Hoje em dia, se fosse até uns 10 anos atrás, menos, uns 5 anos atrás, eu diria para vocês que o Mark Millar estaria num pedestal para mim, um cara que eu considero muito, muito bom. Mas, infelizmente, o Mark Millar, de uns tempos para cá, começou a construir umas histórias que deixaram de buscar um realismo, passaram a ser meramente uma panfletagem de ideologia do Mark Millar. Infelizmente, é uma realidade, e é uma realidade que o mundo todo está sofrendo com isso, né? O cinema, a série de televisão, a literatura, tudo está se tornando excessivamente uma propaganda ideológica. Tudo se transformou numa grande propaganda ideológica e isso está realmente insuportável. Os filmes da Marvel estão péssimos, estão muito ruins. O último bom filme da Marvel ainda foi o Vingadores Ultimate, né? Fazendo aqui até um paralelo. O Ultimate ainda foi bom, apesar de ter algumas coisas ali bem chatas. Mas ainda foi um encerramento digno para aquela fase, né, da Marvel. Que no cinema trouxe muito disso aqui, mas muito. Vingadores do cinema começam mais ou menos, se não me engano, em 2010 ou 2012 e vão até 2019. É muito, mas muito inspirado no universo Ultimate, tá? Inclusive nas transformações que o Mark Millar teve a liberdade de fazer até nos personagens, né? O Nick Fury, que no cinema, no universo cinematográfico, virou um negro, foi inspirada em Ultimate. Muita gente pode até dizer assim, não, já é um discurso dessa agenda, tal. Não é verdade, que começa em 2002, aqui já com o Mark Millar, que logicamente não deixou de mostrar aqui o seu viés ideológico, que eu sempre falo nos meus vídeos. Uma coisa é você colocar de uma forma sutil, discreta, que você tem uma ideologia e que ela permeia tudo que você escreve. Isso faz parte. Nenhum de nós se liberta da maneira que pensamos, da nossa opinião, do nosso jeito de ver o mundo. Não tem como. Mas aqui ele ainda pega leve, ainda vai de uma maneira mais sutil, coisa que com o tempo ele foi se tornando meio chato, meio, né, desagradável. Bom, voltando a falar de coisa, é muito interessante você ver, por exemplo, que na verdade, se você pensar assim, não, isso aqui é extremamente original. Não é extremamente original. Essa abordagem de super-heróis mais próximos de seres humanos normais, pelo menos em seu lado humano, né? Isso não é novidade. Isso aí começa certamente lá em Watchmen, lá nos anos 80, né? 87, se eu não me engano, quando saiu a série Watchmen do Alan Moore, que foi quem realmente inaugurou essa ideia de super-heróis mais falíveis, né? Mais falhos, com mais dificuldades de relacionamentos, né? Com as várias imperfeições muito típicas dos seres humanos, apesar de terem superpoderes. E às vezes essas imperfeições humanas acabam sendo amplificadas pelos superpoderes do super-herói. Isso foi o Alan Moore lá no Watchmen. E isso já vem dentro das histórias em quadrinho há bastante tempo. A diferença é que o Mark Millar aqui soube dosar um pouco melhor isso aí, não fazer uma história meramente trágica, uma história muito sofrida, né? Porque, de certa forma, o Watchmen é uma história muito trágica e muito sofrida, né? Mesmo ela tendo uma conclusão que atinge um determinado objetivo altruísta,
né? Mas, na verdade, é uma sucessão de tragédias que acontecem. Aqui existem tragédias, claro, porque onde tem seres humanos tem tragédia, mas também tem um lado mais otimista, mais positivista, digamos assim, tá? Bom, além disso, a história, já falei que ela repete, ela amarra algumas pontas que ficaram muito soltas na criação dos Vingadores, né? O próprio Stan Lee dizia que na criação dos Vingadores ele apenas tinha um buraco na produção de uma edição, e como a Liga da Justiça fazia muito sucesso, ele decidiu juntar os personagens que ele tinha na época. Tanto é que ficou aquela coisa meio desconcertante, digamos assim, né? Em que você tinha um deus, você tinha um Homem de Ferro, você tinha o incrível Hulk, extremamente forte, mas tinha também a Vespa e o Homem-Formiga. Quer dizer, isso aí não encaixava muito bem, né? Mas foi isso a realidade. Aqui não, aqui ele vai dando explicações muito mais plausíveis para chegar à formação dos Supremos, que é um novo nome para os Vingadores. Supremos, no inglês, Ultimate, né? Muito bem, Ultimates, né? Muito bem. Além disso, aqui é repleto de um humor, tem um humor muito legal, um humor irônico, um humor sarcástico e, inclusive, meio ácido, meio dolorido, mas muito interessante. Diálogos muito afiados, tá entendendo? Situações bem complexas e surpreendentes, tá? E é legal demais, para quem conhece bem o universo da Marvel, ler isso aqui pela primeira vez, porque você vai sendo surpreendido com a chegada, com a introdução de cada um daqueles personagens super clássicos dos Vingadores, né? Aliás, a sequência de abertura já é um espetáculo com o Capitão América em 1945, né? Aquela famosa sequência final em que ele se sacrifica para salvar o mundo, né? E acaba caindo no mar e ficando congelado. Isso aí não é surpresa para ninguém. Mas como ele narra a história, que é o grande diferencial, e o Mark Miller é muito bom em fazer isso. Aí depois ele vai apresentando aos poucos o Homem de Ferro, vai apresentar o Nick Fury, vai apresentar o Hank Pym, né? a Janet Pym, a Vespa e o Homem-Formiga, o Gigante, etc. Ele vai apresentando cada um aos poucos. Depois, então, já no número mais adiantado, vai mostrar a Viúva Negra, o Gavião Arqueiro, e por aí vai, ele vai apresentando todos eles. Não falta ninguém aqui. Você vai se deliciar com essa história aqui bem alternativa e muito mais realista, abordando, inclusive, aspectos humanos bem complicados, né? Uma relação violenta entre um homem e um marido e uma esposa, que é um assunto bem adulto, né, para você adotar nessa história. Inclusive, ela, não sei se ela tem um aviso sobre faixa etária, mas eu acredito que seja no mínimo 16 anos, porque já tem temas adultos aqui bem abordados. O único, assim, quase todos os personagens foram bastante alterados, né, exceto algumas marcas que não deixaram de ter, né? Aquela questão do Steve Rogers, do Capitão América, como um cara super patriota, isso é fundamental, está totalmente mantido aqui, é importante, mas ele se torna cada vez mais, digamos assim, ortodoxo, cada vez mais rígido nas normas da moral dele. A moral dele está acima de tudo aqui, né? O Capitão América dos quadrinhos normal ele contemporiza um pouco as coisas. Esse aqui é um pouco mais radical. O Homem de Ferro, o Tony Stark, mantém aqui, é uma das poucas coisas que ele já tem nos quadrinhos, que ele mantém aqui, é o alcoolismo. A questão do alcoolismo, ele continua aqui. Só que aqui, ele justifica melhor o alcoolismo dele, tá? Não fica uma mera crise existencial. Tem um drama um pouco maior aqui, que eu acho bem legal também. O Thor é uma virada, então, completa do personagem. Você passa a história toda duvidando se ele é maluco ou se ele é o Thor mesmo, o deus mitológico e tal. Ele coloca isso também com muita propriedade aqui, né? E por aí vai. É realmente espetacular. É lógico que também, nesse intervalo entre o Watchmen, lá em 1987, e isso aqui que começou a sair em 2002, você tem algumas construções que, de certa forma, fazem uma interseção nesse universo. E aí eu vou ter que falar para vocês aqui, logicamente, de outra obra
que esses dois caras, tá aqui, ó, o Authority, que foi feito para a Image Comics, né, hoje em dia DC Comics, exatamente pela dupla, não no início, mas depois pela dupla Mark Millar, aqui ó, Mark Millar aqui com o Frank Quitely, mas antes tem um volume aqui ainda, que é o Mark Millar e o Bryan Hitch. Sobre o Bryan Hitch, gente, é até difícil elogiar, porque para mim ele é talvez o melhor artista de quadrinhos que eu já conheci. Ele é extraordinário, cada painel dele é para você ficar olhando horas, é uma verdadeira obra de arte. É um cara que desenha fisionomias completamente distintas, seja de que personagem for, desde os personagens principais da trama, quanto dos secundários. É incrível como ele é capaz de fazer um rosto completamente diferente do outro, né? Se você for ver a maior parte dos artistas de quadrinhos, existe um certo padrão na fisionomia dos homens e um certo padrão na fisionomia das mulheres, né? Mesmo os melhores artistas que eu conheço, por exemplo, vou citar aqui o Adam Hughes. O Adam Hughes para mim é um gênio nos quadrinhos. O Jim Lee, o John Byrne, gênios. Mas se você notar, existe um certo padrão. Os homens têm mais ou menos uma cara assim, as mulheres têm, exceto os que têm uma fisionomia muito diferente, meio monstruosa, que é o caso do Hulk, por exemplo, tal. Mas quando são seres humanos normais, eles se assemelham, né? O Bryan Hitch vai muito, muito além disso. Além de fazer uma fisionomia para cada personagem principal, ainda acontece a mesma coisa com os coadjuvantes. É sensacional. Inclusive, depois, quando eu gravar o vídeo aqui mostrando a edição por dentro, tanto o volume 1 quanto o volume 2, eu vou chamar a atenção de vocês, principalmente aquela sequência de abertura do Capitão América, né, que quando ele está em 1945 e está no meio de uma crise ali, a crise final, né, antes dele acabar caindo no mar. É impressionante o nível de detalhamento que ele faz nas fisionomias e nas expressões fisionômicas, que é outra coisa que é muito difícil os artistas atingirem aquele grau de realismo nas expressões fisionômicas. Então ele soma fisionomias completamente distintas e qualidade nas expressões, adequação, não é nem qualidade, adequação nas expressões fisionômicas, tá? Isso é uma coisa que eu já falei em diversos vídeos. Tem pouquíssimos artistas, eu vou citar aqui o Kevin Maguire, eu vou citar aqui o próprio Adam Hughes, né? Que são artistas que têm uma excelente capacidade de desenhar expressões fisionômicas, que é uma das coisas mais difíceis, na minha opinião, na hora de você desenhar, tá? Então, ele plantou essas ideias, o Mark Millar já vem plantando essas ideias desde a época de Authority, do meio dos anos 90, né? Meio dos anos 90. E ele trouxe essas ideias de um outro cara que eu também respeito muito, que é o Warren Ellis. O Warren Ellis planta as sementes do que vai vir a ser o Ultimate ou Supremos aqui em Stormwatch. Stormwatch do Warren Ellis, aqui com arte do Tom Haney, tá? Aqui é a série completinha. Aqui já o último volume, até interessante de ver isso aqui. Até aqui, o Bryan Hitch desenha só uma parte, deixa eu ver aqui. Aqui é só o Tom Haney. Aqui já entra o Warren Ellis, o Tom Haney e o Bryan Hitch já começa a desenhar, já começa a construir, para você ver como uma coisa vem sendo construída ao longo do tempo, na imaginação dessas pessoas. E já aqui no último volume, no volume 4 do Stormwatch, você já tem aqui o Warren Ellis, o Bryan Hitch e um arte finalista que eu tenho um vídeo gravado sobre ele, o Paul Neary, que não só é um grande arte finalista, mas também é um grande artista. Tem coisa muito boa dele também. Então, Stormwatch já anuncia o que poderia acabar se transformando no universo Ultimate. Quando chega no Authority, né? No Authority, está aqui o Authority volume 1, já vem com o Warren Ellis,
o Warren Ellis, que botou muito dessa semente na cabeça do Mark Millar, né? O Brian Hitch e o Paul Neary. É uma equipe sensacional. Se você não teve a oportunidade de ler o Authority, leia, porque vai gostar muito também. Tá? Então aqui também é a mesma equipe no volume 2, mas aqui começa a mudança. Aqui no volume 2 do Authority entra o Mark Millar, que pega já a coisa muito bem encaminhada pelo Warren Ellis. O Warren Ellis eu gosto bastante, acho um artista um pouco mais equilibrado do que o Mark Millar, mas não quero tirar o mérito de jeito nenhum do Mark Millar fazendo Os Supremos, tá? Que é um trabalho sensacional. E o trabalho do Brian Hitch aqui, meu amigo, é de cair o queixo. É uma coisa assim impressionante, tá? Já falei das fisionomias, logicamente já falei das pautas, né, de diversidade, mas sem exageros, tá? Sem corromper os personagens, porque, por exemplo, a mudança do Nick Fury de branco para negro me parece completamente adequada. Simples. Por que não? Né? Não é um personagem do primeiro escalão, da primeira linha da Marvel. Não, é um personagem que teve um momento lá mais interessante lá nos anos 60, anos 70, mas depois enfraquecido. Então você pega e faz uma retomada dele de uma forma diferenciada, você cria uma bagagem, né? Hoje em dia, para você ver como isso funcionou, hoje em dia muito mais se pensa no Nick Fury como sendo um negro do que como branco, né? Porque a fase dele como branco, sinceramente, é um reduto para alguns fãs, tal, mas não é uma coisa assim muito impressionante, né? E ele então vai reconstruindo tudo, vai refazendo várias ideias e realmente se torna uma das melhores. Eu acho que se eu fosse fazer, com certeza, uma lista com as minhas 10 histórias em quadrinho favoritas, com certeza Os Supremos estaria nessa lista, tá, gente? Então fica essa dica aqui do canal Coisa de Colecionador. Daqui a pouco eu vou gravar um vídeo mostrando por dentro e aí eu faço mais alguns comentários. Mas não deixe de ler Os Supremos. Você vai adorar. Até a próxima.